Mas eu quero aproveitar, tentar ser rápido no gatilho. Mas eu sei que por questões de domingo para segunda, um casal ou outro já teve que sair. Eu louvo a Deus, você está aqui. Primeiro quero te parabenizar por se expor. Expor a tua vida, expor o teu casamento. Expor a tua casa a momentos como esse. Por quê? Porque isso vai reverberar por muito tempo. Existe uma palavra que está no livro de Hebreus, fala uma coisa muito interessante. Um dia, um homem chamado Abraão, ele teve um encontro com Melquisedeque, que é uma figura de Jesus na Bíblia. Sabe o que diz? Hebreus vem revelar que Levi deu os dízimos a Melquisedeque nos lombos de Abraão. Talvez alguns não conheçam o contexto bíblico, mas a tribo de Levi era a tribo escolhida por Deus por ser uma tribo sacerdotal. E todos os dízimos que eram colhidos em Israel vinham para a casa de Levi, para a tribo de Levi. Mas a Bíblia diz que ele deu os dízimos a Melquisedeque nos lombos de Abraão. Só para você entender, Levi era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Um dia o homem Abraão deu um dízimo a Melquisedeque. Deus enxergou que dentro de Abraão, Deus enxergou nos lombos de Abraão, ele enxergou seu filho que nem tinha nascido ainda, chamado Isaac. Depois Deus olhou um pouco mais. Dentro do Isaac estava dentro de Abraão e ele enxergou Jacó. Depois olhou pouco mais, enxergou dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, ele enxergou Levi. E por causa de um dízimo que Abraão deu em direção ao Senhor, mais tarde, Deus determinou para a vida do tataraneto chamado Levi, que todos os dízimos de Israel veio para a sua casa. Sabe o que significa isso? Quando você dá um passo correto diante de Deus, você eleva um crédito ao céu. E amanhã, seu filho, seu neto, seu tataraneto que não tem esse crédito, Deus pode pegar esse crédito que você entregou hoje para alcançar uma descendência sua lá na frente. Então, parabéns por ter se exposto a isso, colocado o seu coração aqui, dado esse tempo. Eu vou rapidamente ler uma passagem que está em 2 Reis, no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, no capítulo 5. Se você puder prestar atenção nessa fala, ela é um pouquinho extensa, mas vai valer a pena. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder para tirar ou dar a vida? Para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que ele procura pretexto para romper ou entrar em guerra comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor,
seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damascos, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Uau! Versículo 1, que lindo que você está colocando aí, muito obrigado, ajuda muito. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem de Deus diante do seu Senhor, com letra minúscula. E de muito conceito, porque o Senhor, com letra maiúscula, dera vitória à Síria, e era ele herói de guerra, porém leproso. Quando você lê na Bíblia a palavra Senhor com letra minúscula, está falando sobre pessoas. Quando você lê na Bíblia a palavra Senhor com letra maiúscula, está falando sobre o Senhor Deus. E a Bíblia conta a história de um homem chamado Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Uau, mas deixa eu contextualizar. Chefe do exército do rei da Síria era a mesma coisa que você voltasse 20 anos aqui no Brasil, voltasse 20 anos no nosso tempo, e falasse sobre o general, o chefe do exército dos Estados Unidos. Porque a Síria dominava toda a região, a ponto de que quando o seu rei mandou esse homem buscar cura em Israel, o rei de Israel, que já pagava imposto para o rei da Síria, porque estava subjugado, já pensou, ele está arrumando pretexto para querer mais imposto. Não, a Síria tinha lambido a terra, derrotado todos os exércitos. A Síria era a Síria. Pois bem, só que era o chefe, o general do exército. A Bíblia diz que ele era um homem valoroso, de muito conceito, de muito crédito diante do seu Senhor. Por quê? Porque por meio dele o Senhor, Deus dava vitória. Ele saía, não perdia uma guerra. Ele saía, não tinha derrota para aquele homem. E ele voltava, sempre. Você imagina. A roupa de Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, era diferente de todas. As patentes eram diferentes. O cavalo de Naamã era diferente. A roupagem do cavalo de Naamã era diferente. Quando o exército do rei da Síria saía, Naamã, ele ia na frente. Ele era um homem valoroso. Todo mundo queria ser amigo de Naamã. Ele tinha os maiores seguidores, ninguém batia Naamã. Nem no Instagram, nem no Twitter, nem no Facebook, ninguém batia Naamã. Ele era um cara fantástico, poderoso, de muito conceito. Todos os dias ele saía com aquela cavalgadura fantástica. Toda aquela roupagem, aquela indumentária invejável. Mas quando ele chegava em casa, que ele começava a tirar toda aquela indumentária, que ele fazia tão poderoso, de tanta visibilidade, notoriedade diante de todos, ele olhava no espelho e ele se via leproso. Às vezes a gente sai e o Senhor Deus nos dá muita vitória. Empreendedorismo, carreira, negócios, impactos em amizade. E é fantástico, glorioso isso. Mas às vezes a gente volta para casa e quando se despe de todas essas indumentárias, olha no espelho e fica consigo mesmo. Tudo que sobra é um leproso. E isso não seria tão ruim se as pessoas da casa não tivessem que lidar com o leproso. E é tão lindo que Deus vai atrás desse homem para trazer cura para ele. Porque era muito bonito, o próprio Senhor lhe dera a vitória. Agora, é importante pensar. Todo mundo queria ser amigo de Naamã. Ele era valoroso, mas em casa. Para os da casa, sabe quem sobrava? Sobrava o leproso. Às vezes a gente sai, tem muitas vitórias, é fantástico, mas quando volta para casa, os da casa, para os da casa, sobra o leproso. Agora importa pensar o que é lepra na Bíblia.
Porque lepra na Bíblia é diferente de qualquer outra enfermidade. Se você não conhece a Bíblia, então lhe permita não crer, desconfie. Vai para casa, vê se é verdade o que esse cara aqui está falando. Não creia não, desconfie. Porque é uma forma que eu faço de você poder ir para casa ver se é verdade. E ter um contato com essa realidade. Aleluia. E eu não sou coach, eu sou pastor. E quando eles me mandam dar palestra em empresa, eu vou lá. 5 minutos eu falo, meu amigo, minha amiga, depois de 5 minutos, aleluia, glória a Deus, eu já me entrego. Então já você está diante de um pastor. Amém. Na Bíblia, lepra era uma doença relacionada ao mundo espiritual. Porque lepra na Bíblia é uma doença da alma da pessoa. Quem tinha lepra na Bíblia não ia no médico. Quem tinha lepra na Bíblia ia no sacerdote. Por quê? Porque era uma doença espiritual, uma doença na alma do crente. Você não estava ouvindo falar aqui sobre manipulação, sobre o opressor e coisas do gênero? São esse tipo de lepra. Toda manipulação é uma lepra. Não só do manipulador ativo, mas também do manipulador passivo. Porque o manipulador ativo é fácil de ver. O do passivo você não pega. O manipulador passivo ele é diferente. Por quê? O manipulador ativo ele manipula com palavras. O passivo manipula se deixando ser opresso. Manipula com o silêncio. Mas talvez a gente chegue nesse ponto. Mas se você olhar em Mateus capítulo 10, versículo 8, bem rapidamente, se você puder colocar para mim, meu querido. Deixa eu você olhar uma passagem na Bíblia, só para que você creia um pouquinho do que está sendo dito. Mateus 10, 8. Quando Jesus deu um encargo de enviar os seus discípulos para uma grande messe, uma grande obra. A referência está aqui, não sei se pode abrir. Bom seria que tivesse escrito. Mas não estava combinado, a gente arrumou isso aqui agora. Eu fiquei muito feliz com isso. Alguém grita aí, vou te falar então, que diz assim: e o Senhor enviou os seus discípulos a expulsar demônios, a curar enfermos e a limpar leprosos. Por que eu queria que você visse esse versículo? Porque ele mandou curar os enfermos e limpar os leprosos. Ora, se lepra fosse uma enfermidade, se mandou curar os enfermos, por que precisa mandar limpar o leproso? Faz sentido isso para você? Não. Porque se lepra é uma doença e ele mandou curar os enfermos, por que tem que mandar limpar o leproso? Porque na Bíblia, lepra é uma doença na alma da pessoa. Lepra, quem tinha lepra não ia no médico. Quem tinha lepra ia, sabe aonde? Ia no sacerdote. Lepra não sai com remédio. E lepra não sai nem com a oração da fé. Sai em nome de Jesus, lepra sai. Não adianta. Por quê? Porque a lepra só sai quando eu e você nos permitimos mergulhar no Jordão. E Jordão na Bíblia tem um significado muito grande. Jordão é um dos maiores simbolismos na Bíblia. Era em Jordão que João Batista batizava. Jordão quer dizer aquele que desce. Jordão era o lugar onde as pessoas iam confessar os seus pecados. Se batizavam confessando o seu pecado. É ali que se entregava em arrependimento, em quebrantamento. E quem conhece um pouquinho de Bíblia sabe. Quem entrou no Jordão para ser salvo foi a João Batista e mergulhou uma vez. Mas quem entrou no Jordão para limpar da lepra teve que mergulhar 7 vezes. E às vezes a gente está na condição de Naamã. A gente é bom, dá o melhor que tem para os de fora. Mas tem a capacidade de dar o pior que tem para os de dentro. A gente sai de manhã cedo. Sai cedo, entra no carro. Chega no carro. Trânsito, gente buzinando, xingando você. Você atura. Depois chega no trabalho. Você é funcionário, recebe lá uma bronca do chefe porque chegou atrasado por causa do trânsito, que você já levou uma bronca também. E você atura. Aí vem o cliente, te trata mal, você atura.
Aí vem o chefe do chefe, dá mesmo tratamento mal que o chefe já tinha dado e você atura. A gente atura o dia todo, um monte de coisa ruim. Quando chega em casa, se a esposa diz, amor, dá para trocar a bombona d'água, o estresse já volta. A gente sempre dá o melhor para os de fora e dá o pior para os de dentro. Eu pergunto, por quê? Por que um homem é capaz de ensinar todas as mulheres do mundo a dirigir menos a dele? Que delicadeza para ensinar qualquer mulher a dirigir. Não que ele tenha algum interesse, não. Ele tem uma paciência para se tiver que ensinar a dirigir a esposa do patrão, a vizinha, a prima, não tem problema. Mas se vai ensinar a esposa a dirigir, senta no lado, diz, vamos. Quando ela vai, ela já esqueceu de puxar o freio de mão. O carro já empina. Assim, não é cavalo, isso aqui é carro. Aí ela solta o freio de mão, ainda está acelerado, aquele negócio dá aquele socão. E ele vai, ele, cuidado. Olha o carro, olha a lombada, o semáforo está fechado, liga o pisca. Por que você está chorando? Eu me pergunto, por que a gente dá o melhor que tem para os de fora? E dá o pior que tem para os de dentro. Naamã, quando ele saía para a guerra, todo mundo queria bater foto com Naamã, queria ler os livros de Naamã, queria ouvir a música de Naamã. Todo mundo seguia ele em todas as redes sociais. Quando a mulher de Naamã entrava no shopping, ela tinha que amarrar a inveja, aquela mulherada toda olhando, entrou a mulher de Naamã. E elas pensavam, uau, quem me dera fosse casado com... Queria estar no lugar dela. Ela quem? A esposa de Naamã. Uau, meu Deus, quem me dera estar no lugar dela. Não sabia ela. Não sabiam que quando Naamã saía de casa, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Mas em casa a esposa dormia com o leproso. Às vezes, ou quase sempre, a gente tem a capacidade de dar o melhor para os de fora. E aqueles que vão ficar com a gente, quer ter emprego, quer não ter emprego, quer ter saúde, quer não ter saúde, que vão ficar com você em qualquer perrengue até o final da vida, a esses a gente dá o nosso pior. Mas sabe o que é lindo? Deus foi atrás desse cara. E não foi para arrancar as medalhas dele. Não, foi para curar sua lepra. Para quê? Para que Naamã fosse tão desejado dentro de casa quanto era fora. Deus está me perseguindo e perseguindo a você. Para que a gente seja em casa tão desejável quanto é fora. Tão avivado em casa quanto é fora. Esse é o trabalho de Deus. Então ele arrumou uma pegadinha. Ele arrumou uma pegada. Naamã sai para guerrear contra uma parte de Israel. Ele traz uma menina para ser escrava. Aquela mais próxima. Não está escrito, eu vou inventar agora, é um direito que eu tenho, que eu estou com o microfone na mão. Antes de sair de casa, a esposa de Naamã disse, Naamã, nós temos muitos criados, muitos funcionários, mas eu queria uma menina assim, para nossa intimidade, para trabalhar com a gente mesmo, que pudesse estar aqui dentro da minha casa, cuidando das coisas mais íntimas minhas. Uau! Naamã, quando dá uma investida contra Israel, ele olha aquela menina israelita e diz, vou levar para casa. Pega na mão daquela menina e traz para casa, para ser a secretária íntima da sua esposa. Na cabeça de Naamã. Ele estava levando para casa uma menina para ser a secretária mais íntima da sua esposa. Não sabia ele que no plano de Deus, ele estava levando para casa o começo da sua cura. Por quê? Porque Deus tem uma isca para cada egoísta. Ele sabe como nos capturar. Ele sabe como nos pegar. E ela chega na casa de Naamã. Você imagina. Uau! Mas ela não se sentia escrava. Por quê? Porque ela foi trabalhar onde? Cara, na casa de Naamã. Pisou o pé, já bateu o selfie. Gente, estou na casa dele. Uau! Está na casa de Naamã. E ela está ali. O sonho do escravo, o sonho de qualquer... Mas um dia, feriado ou domingo, eu não sei, Naamã resolve se despir das suas vestes, da sua indumentária, que ele faz tão poderoso, e sai do seu quarto
com uma bermuda. Quando aquela menina olha, ela disse, não acredito, não pode ser, não estou vendo isso. Uau, ele é leproso. Meu Deus, a empresa dele tem, sabe quantos funcionários? Cara, e ele é leproso. Meu Deus, ele tem um impacto tão grande, mas é leproso. Só quem está perto sabe a condição de cada um. Mas essa menina não tem nome. Mas se a gente vai conhecer pessoas na eternidade, como é aqui, eu quero descobrir essa menina. Sabe por quê? Porque ela foi no ouvido da esposa de Naamã e disse, se o meu senhor, o Naamã, soubesse e conhecesse que em Samaria, na terra de Israel, tem um profeta aqui para curá-lo. E ele, sabe o que acontece? Eu acho lindo esse tipo de meninas, esse tipo de pessoas, que quando estão perto de você, e vê a sua lepra, vê a sua nudez, não vai para o Instagram mostrar a sua lepra, não, vai atrás da sua cura. Não se une em quem publica a sua lepra, se une em quem vai atrás da sua cura. Se une quem vai atrás da sua cura. E ele conta. Ele conta. Ela conta, a esposa fala para ele. Ele fica todo empolgado para curar a sua lepra. Mas como eu lhe falei, lepra na Bíblia não é uma doença que você vai no médico porque ela é uma doença na nossa alma. É uma doença espiritual. Só Deus pode curar. É quando Deus permite uma abertura do Rio Jordão. E eu decido se eu endureço ou se eu me rendo. Eu escolho se eu me ofendo ou se eu aprendo. E não preciso ser nenhum teólogo, estudioso da Bíblia, para entender que a lepra de Naamã era o orgulho. Porque lepra na Bíblia sempre é uma enfermidade na alma. Quantos lembram que Jesus curou 10 leprosos e um voltou para agradecer? Quantos lembram disso? Amém. E Jesus, esse que voltou para agradecer, Jesus disse assim, mas cadê os outros 9? Jesus ficou tão ofendido porque ele era cheio de rejeição, cheio de problema com a sua identidade. Então ele ficou todo ofendido. Eu disse, meu Deus, mas eu curei 10, só veio um. Ai, ninguém me honra. Não, você sabe, Jesus não tem problema com isso. Mas por que ele fez o ressalte? Por que curou 10 e só um veio agradecer? Porque ele estava se referindo à lepra da ingratidão, porque a ingratidão é uma lepra. A ingratidão é uma lepra. E essa lepra não adianta você pedir para um pastor orar, sai em nome de Jesus. Não, não sai. Esse tipo de lepra sai, é quando ele abre uma oportunidade no Rio Jordão e te chama para quebrantar, te render. E aí sim, a cura vem. Porque a ingratidão é uma lepra. Você sabe, tem aprendido tanto com Paulo Vieira. Um dos maiores segredos da multiplicação e da rentabilidade, do crescimento, é a gratidão. Por quê? Jesus, quando foi multiplicar o pão, ele não dobrou o joelho e disse, Pai, multiplica, multiplica. Não, a Bíblia diz que ele deu graça e o pão se multiplicou. Por quê? Porque onde tem gratidão, o pão se multiplica. Aonde tem gratidão, o pão se multiplica. Mas a ingratidão é uma lepra. E assim como a gratidão é a matéria-prima da multiplicação, a ingratidão é a matéria-prima da redução. E ela tem um filho chamado murmuração. Quanto mais eu reclamo do meu carro, mais ele estraga. Quanto mais eu reclamo da minha esposa, pior ela fica. Mais eu reclamo da minha equipe, mais pior ele fica. Por quê? Porque a murmuração tem um poder de diminuir, assim como a gratidão tem o poder de multiplicar. Agora não adianta você ter ingratidão, vai no médico que não tem cura para o médico. E nem adianta você buscar alguém com oração forte e dizer ingratidão, sai em nome de Jesus. A ingratidão não sai. A ingratidão sai quando eu reconheço uma luz que acende sobre ela. É ele abrindo um Jordão para me quebrantar e me render. E a cura vem porque ele foi atrás daquele homem.
E não precisa ser nenhum teólogo para saber que a lepra de Naamã era o orgulho. E você sabe, você já deve ter ouvido isso falar. Orgulho é igual mau hálito, quem tem não sabe. Então, assim, não adianta você dizer para mim que eu tenho orgulho. Não adianta, eu não vou enxergar isso. Não adianta eu querer arrancar orgulho de você, não dá. Para você arrancar orgulho de alguém, você não pode ter nenhum. É por isso que só tem um que pode tirar. Aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, é no mergulho no Jordão, é as oportunidades que Deus dá para você se quebrantar, ao invés de você endurecer. Porque eu escolho se eu aprendo ou se eu me ofendo. E aí ele tinha, e esse homem era um homem de fé, porque ele creu na palavra da escrava, mano. Ele creu na palavra da escrava. E baseado nessa fé, ele foi falar com o rei dele. E o rei deles, fica tranquilo, eu vou escrever uma carta para o rei de Israel, se a cura está lá. E ele, crendo, ele creu na palavra dela, da menina. E pela fé ele foi até o seu rei. O rei escreveu uma carta para o rei de Israel. Ele, pela fé, ele foi até o rei de Israel. E o rei de Israel disse, cara, está louco, eu não sou Deus, eu não tenho cura, não. Mas o profeta em Samaria disse, manda esse cara aqui. E ele, pela fé, foi na casa do profeta. Mas quando ele chegou lá, deu um problema muito sério. Por quê? Porque o profeta mandou um garoto de recado receber ele. E dizer, olha, mano, mergulha 7 vezes no Rio Jordão que você vai ficar curado. Rapaz, aquilo foi horrível, foi terrível para ele. Por quê? Porque Deus estava trabalhando a lepra dele, e a lepra dele era o orgulho. Eu não sei se dá para colocar o versículo 11 do 2 Coríntios 5, ou se agora já não dá mais. Se tem, dá para colocar? Só para ver se dá para a gente recuperar. Segundo Reis 5, versículo 11, o mesmo texto no versículo 11. Eu não sei se é o 11 ou o 9. Se dá, me dá um ok. Se não dá, não tem problema não. Vai dar? Vamos lá. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, pensava eu, irmão, ele começa a falar com ele mesmo. Porque orgulhoso, chega uma hora que ele não conversa com mais ninguém, ele só fala com ele, é incrível. Pensava eu que ele sairia ter comigo, seria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da minha lepra. Deus, Ele não vai se unir à sua lepra, Ele vai se unir à sua cura. Não queira a mãozinha em cima da lepra, porque Ele está buscando cura. Ele está buscando cura. E ele ficou muito indignado, foi embora. Por quê? Porque quando ele foi para a casa do profeta, ele achou que ia ter um tapete vermelho para ele chegar. Uma coisa de Itamaraty para Itamaraty. A banda de Israel tocando um hino nacional da Síria. Não. Ele mandou um garoto de recado. Ele ficou muito indignado. Quem esse cara pensa que é? Quem esse pastor pensa que é? Chega do nada aqui. Quem ele pensa que é? Sabe qual é o problema? Ele ia perdendo a cura. Por que ele ia perdendo a cura? Porque ele estava indo até o profeta, como general do exército rei da Síria. O profeta estava esperando o leproso. Admira suas conquistas. Admira os seus diplomas. Admira tudo que você tem. Mas se a lepra aí no seu interior, o Senhor, nosso Deus, Ele quer curar o leproso. Para quê? Para que eu seja em casa tão relevante quanto eu estou fora dele. Eu prego conferências. Sexta, sábado, domingo. Sabe, Paulo, às vezes eu vejo Deus fazer coisas comigo pregando, que quando eu entro no avião, eu penso assim, será que eu não sou assim
um membro da Liga da Justiça, alguma coisa. Será que eu não sou um super-homem? Sei lá. Quando eu chego em casa, minha esposa não está esperando o pastor, o pregador, o conferencista. Ela está esperando o marido, que pergunte como ela está, que tenha sensibilidade para saber que ele ficou viajando e ela ficou enterrada dentro de casa às vezes. Quando eu chegava em casa, eu chegava como um pregador, como um pastor. Nossas filhas estavam esperando o pai. Eu encontrava a Sara, e a Sara, quando eu chegava em casa, a Sara assim, olha pai, você está vendo? Eu digo, estou. Mas você está vendo mesmo? Estou. Está lindo, filha. Mas o pai está vendo? Estou. O que o pai está vendo? Você está linda. Pai, você não está vendo? Aqui. O que foi, Sara? O que? Pai. E eu fiz as duas sobrancelhas. Estou exatamente igual, ao mesmo tamanho. Digo, uau, filha. Quando você chega em casa, sua filha quer que você perceba o tamanho da sobrancelha dela que ela fez. Minhas medalhas do lado de fora. Pouco vale dentro de casa. O que vale dentro de casa é quando eu me dispo das minhas indumentárias. Se tem saúde para minha família desfrutar, ou se é o leproso que ela tem que lidar. E sabe de uma coisa? Então ele chegou, ele foi lá, e o garoto disse, vem. Mas olha, o problema dele é a lepra do orgulho. Agora ele tinha fé, Paulo. A menina falou, tem cura em Israel. Ele creu. E pela fé ele foi até o rei dele. E do rei dele, pela fé, ele foi até no rei de Israel. E pela fé, no rei lá, saiu do rei de Israel e foi para a casa de Eliseu, o profeta. Mas ali, na porta da cura, ele ia perdendo a cura e ia embora. Sabe por quê? Porque o orgulho rouba o que a fé conquista. Hoje já não tem a ver com tanto que sabemos, mas com tanto que nos rendemos àquilo que já sabemos. Por isso nosso Deus, Ele abre oportunidades para o Rio Jordão. O que é o Rio Jordão se abrindo? É as oportunidades que Deus me deu. Sabe de uma coisa, quando eu me converti, há 28 anos atrás, eu era o cara mais pobre da família, porque eu também era o mais moço. Minha família tinha comércio, 3 irmãos e 3 irmãs. E dentro de uma cultura de família italiana, eles se reúnem toda semana na loja central. Minha mãe morava em cima e era o depósito também das lojas. Então toda hora alguém lá buscando alguma coisa. E vivia aquele café acontecendo. Eu me converti, já fui direto na mesa. Falar para os meus irmãos que eu estava salvo e que eles estavam todos no inferno. Sim, eles precisavam saber. E eu era o único que não tinha dinheiro, mas o meu dinheiro era abençoado, porque eu pagava o dízimo e o deles era amaldiçoado. E esse pregador empolgado, o pastor olhou, logo tirou ele do trabalho dele, integrou ele no ministério, agora vivia 100%. Mas do mesmo jeito que ele me integrou, um ano depois ele me desintegrou. Me desentregou e sabe o que aconteceu? No outro mês eu não tinha salário para pagar a luz, a água, nada. E eu trabalhava com vendas de calçado, agora eu tinha que voltar para o mercado, para vender hoje, para o calçado ser entregue daqui a 40 dias, para 30, 60, 90. Vinham as comissões e eu não tinha dinheiro para fazer a bola. Graças a Deus que eu tive uma grande ajuda financeira para isso. Da onde veio? Do dinheiro amaldiçoado dos meus irmãos. Por quê? Porque ele sabe como abrir um Jordão para eu e você mergulhar, para que a lepra vá embora. Porque habilidade, recursos ele tem dado. Agora, muito saber sem quebrantamento. A Bíblia diz que o saber ensoberbece, incha, mas o amor edifica. Quantos estão comigo? Então, é claro, não precisa nem dizer para mim e para você, que isso aqui é mais que um seminário. É um Jordão que Ele está abrindo, para nossas vidas serem restauradas.
Eu lembro, assim que eu comecei a pregar, com o microfone na mão, gritava dizendo, quem tem depressão é porque nunca teve um encontro com Jesus, e tal. Por causa desse episódio, que eu fui arrancado do dia para a noite, desse meu lugar ministerial, e voltei, depois de um tempo, eu me vi numa cama, em depressão. Minha esposa tem que pegar o queixo, levantar para botar um copo de vitamina. E mais uma vez o Senhor estava abrindo o Jordão para arrancar o legalismo, a religiosidade, todo o orgulho e vaidade, todo não. Por quê? Porque 7 na Bíblia é um ciclo de continuidade e aperfeiçoamento. A cada tempo que eu me estabeleço no nível, quando Ele vai aumentar o novo nível em mim, Ele precisa buscar uma nova dose de humildade. Por quê? Porque a matéria-prima da autoridade é a humildade. Por isso um novo mergulho precisa acontecer. Agora, não precisa olhar para a lepra como ela é. A lepra mesmo, agora, não num plano espiritual, mas num plano físico. Lepra para mim e para muitos aqui, é pele rasgando, é dedo caindo. Mas a parte venal da lepra física, sabe qual é? É que aonde tem lepra, aonde a lepra está instalada, se a lepra estiver no meu braço, pode enfiar uma faca que eu não sinto. Pode botar um ferro quente que eu não sinto. Isso é lepra. O que é lepra? A lepra é a insensibilidade. E Deus não consegue mudar ninguém com lepra. Sabe por quê? Porque quem não sente dor não sente necessidade de mudança. Por isso, se você está aqui, marido, se você está aqui, esposa, talvez você seja a pessoa que sofre mais, sente mais dor. E você pensa, Deus, toca na vida do meu marido, toca na vida da minha esposa. Deus tem negócio primeiramente com você. Por quê? Porque Ele começa com aquele que sente dor. Sabe uma coisa? Às vezes o próprio Deus cria um sistema de dificuldade na nossa vida. Sabe por quê? Porque a pior de todas as prisões é não sentir mais o peso da algema. Às vezes Ele aperta a algema para que exista um grito de dor. E Ele pega aquilo como oração. E de algum jeito Ele vem. Nem que seja pela menina da escrava de Israel. Mas Ele muito indignado, Ele foi embora. Ia perdendo a cura. Ouça. Tem muitas bênçãos. Muitas respostas. Muitos favores. Muitas oportunidades. Que já bateram a nossa porta, só não puderam entrar, sabe por quê? Porque não veio do jeito que o nosso orgulho determinou que deveria vir. Teve braço que foi estendido de ajuda, mas eu não veio por quê? Por causa do meu cunhado, dele eu não recebo. Por causa daquela pessoa, eu não recebo. Por causa de determinadas formas, eu não recebo. Por isso Ele levou Naamã para mergulhar. Mas sabe o que é lindo disso tudo? Alguém disse, Naamã, meu Senhor, se fosse uma coisa tão difícil que Ele tivesse pedido, você faria. Nós gostamos de coisas complexas. A gente passa a mão em R$2.000 e paga uma consulta para o médico e dizer, toma 2 litros d'água por dia, balanceia a sua alimentação, durma bem e caminhe 1 hora por dia. Pega, bobo, paga. Não, a gente quer saber a última descoberta da medicina. Se fosse coisa tão difícil, meu irmão, você passar a mão agora no WhatsApp e mandar um oi, um joia, como vai? Ou dizer que está com saudade daquele familiar, daquele parente, que você está de mal até hoje por causa de uma coisa que aconteceu, era legítima, a pessoa estava errada, fez o que não devia, mas depois de tanto tempo, você está recebendo tanta graça, tanto favor, tanta prosperidade, vai ficar birrento por causa se fosse uma coisa tão difícil. Sabe quantos casais já pararam na frente da minha e da Lulu? Pastor José, Lulu, nós vamos nos separar, não sei o que. Digo, espera, não separa. E tal, e esperava, só que eu não podia ir hoje, não podia amanhã. Chegava 3 dias depois, sentava na frente do casal. Vamos começar do zero. Aonde começou a briga? Nenhum nem outro sabia. Estão só sustentando a birra.
Você me deixa ler um versículo bíblico para você e eu vou tentar acabar em 10 minutos? Vou tentar acabar em 10 minutos. Não é frescura não, eu quero realmente, sei que tem muita coisa gloriosa acontecendo aqui e eu preciso muito voltar. Então eu preciso fazer a lição de casa bem feita. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Se você pegar isso no seu espírito, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3, diz assim, ó. O marido, está na tela, o marido concede à esposa o que lhe é devido. É dívida. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido, o que lhe é devido, é dívida. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, que sim o seu marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis, não vos prive um ao outro, salvo talvez por muito consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração, a uma viagem, seja o que for, mas novamente vos ajunte, para que Satanás não vos tente pela vossa Isso é mais do que sexo. Entenda o princípio. Aqui, por quê? Porque está falando que o marido deve dar à esposa que lhe é devido e a esposa o que lhe é devido. O que lhe é devido? A dívida que existe, o compromisso que existe por causa da aliança de casamento. Por causa da aliança de casamento. O justo pratica Ok, na Bíblia, o contrário de bom não é mal. Na Bíblia, o contrário de bom, o contrário de mal não é bom, o contrário de mal é justo. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele era mau. Já recebeu a de Abel, porque Abel era justo. Porque o justo pratica Por isso, o que é justiça? Dá ao outro o que lhe é de direito. Por isso que tem tradução que diz que o marido deve dar à esposa o que lhe é de direito. De direito, o direito que confere a aliança. Porque isso é praticar justiça. Praticar justiça é dar ao outro que lhe é de direito. Logo, num plano de Deus, o casamento, o marido dá à esposa, não aquilo que ela merece, dá à esposa aquilo que lhe é de direito pela aliança, porque isso é a prática da justiça. Só que diz, no tocante à vida íntima, não vos prive um do outro. O corpo dele não é dela, o corpo dele é dela, o corpo dela não é dela, é dele. Isso não está dizendo, olha, deita aí que a Bíblia diz que o teu corpo é meu. Não, porque isso não é senso de posse, é senso de pertencimento. A Bíblia está dizendo para o homem, o teu corpo é só para sua esposa. Quando você se vestir é para sua esposa, o olhar sensual é para sua esposa, o olhar romântico é para sua esposa, a tua mão, os teus olhos é para sua esposa. Você não pode dar a mais ninguém, porque é dela e ela da mesma sorte. Quando se arruma para o marido, os seus olhos é para o seu marido. É senso de pertencimento e não de posse. Mas vamos avançar um pouco mais. Diz que os dois, se ele se separar, que seja de comum acordo por um tempo, mas precisa voltar. Voltar para que o diabo não entre aonde? Na incontinência. O que seria incontinência? Para entender incontinência, é melhor você entender ou pensar sobre continência. O que é continência? A grosso modo, continência é aquele negócio que um oficial faz para o outro, no quartel, quando eles se encontram. Amém? Eu acho aquilo um abuso. O cabo vai entrar aqui no gabinete do sargento, porque o sargento chamou o cabo. O cabo abre a porta, pois não, sargento, sim senhor. E o sargento, sim senhor. Cabo, vai bater uma copa disso aqui para mim? Pois não, senhor. Quando ele está saindo, cabo, pois não, senhor. Aí tem mais uma folha. Cada vez que se encontra, que exagero é esse? Isso é continência. Cada vez que a corporação individualmente se encontra, eles batem continência. Nessa continência, cada um tem um reconhecimento do lugar que cada um ocupa no corpo e recebe honra e respeito. Isso é continência. Mas a Bíblia diz que se você for incontinente, o diabo entra na incontinência. E isso não está falando sobre sexo. Está falando sobre um princípio da lei relacional. Que quando você demora muito, priva o outro o acesso. Não é só privar o acesso do beijo, do sexo, não. É o acesso de poder responder uma mensagem, é o acesso de olho no olho, é o acesso de almoçar junto, de estar junto. Às vezes o casal está na casa, um está na sala, outro na cozinha, manda mensagem. Meu irmão, não prive o acesso, porque muito tempo na incontinência, o diabo entra na incontinência.
Então ele diz, não vos prive, para que o diabo não venha, porque se o diabo entrar na incontinência, o que acontece? A gente simplesmente começa um movimento, que a gente vai perdendo a lubrificação relacional, aquele azeite vai indo embora, começa um processo de insatisfação, começa um processo, e sabe de uma coisa? Você já viu o sentimento de você ter aquela pessoa que você, por causa de uma ofensa, um desgosto, você dá meio que um gelo nela, e daqui a pouco você vê, não consegue mais voltar. O diabo usa alguém para falar para você que ela fez uma coisa que você não gosta, e vai usar alguém para falar para ela que você fez uma coisa, e quando você vê, daqui a pouco você pensa assim, eu vou até falar, mas quando eu encontrar essa pessoa, eu vou falar isso, eu vou dizer umas verdades para ela, e a gente está com tudo construído, e quando encontra essa pessoa, às vezes encontra, senta, toma um café, faz aquela conversa boba preliminar, você não quer mais brigar, não tem mais nada para dizer, por quê? Porque você só quebrou a incontinência, o diabo foi. Quantos entendem o que estamos dizendo? Por isso, eu pratico a lei da continência. Desde os primeiros anos de casamento, quando eu entendi isso na Bíblia. Então, quando eu vou sair de casa, eu beijo a Lulu, bato continência. Se as meninas vão para o colégio, beijo o pai e a mãe, bate continência. Quando volta do colégio, beijo o pai e a mãe, bate continência. Se eu vou sair, eu beijo a Lulu, beijo as meninas, bate continência. Se a Lulu vai sair de casa, beijo o Juscelio, beijo o marido, beijo as filhas, bate continência. Para que o diabo não entre na incontinência. Uau, que lindo, parabéns, pastor Juscelio. Parabéns, não, meu irmão. Por quê? Porque quando a Lulu faz as coisas que eu gosto e está tudo certo, bater continência é fácil. Mas quando ela faz o que eu não gosto, quando ela faz o que eu rejeito, e você sabe quando que você fica chateado. Você não fica chateado com uma coisa nova que o teu cônjuge faz. Você fica chateado com aquilo que ele repete. É isso que deixa a gente odioso. É isso que deixa a gente odioso. Só que sabe de uma coisa? É difícil. Porque quando ela faz alguma coisa que eu não gosto, sabe o que eu digo? Aí eu preciso sair, sabe de uma coisa? Eu digo, amor, estou saindo. Aí quando eu chego perto do carro, eu digo, cara, eu sei que o diabo entra na incontinência, isso não é pregação, não é discurso, não é narrativo, isso é uma lei espiritual. Então eu volto, e cara, vou lá pelo menos dar um beijo e tal. Aí, não, mas aí é desaforo também, de novo? Não. Aí eu volto. Não, mas não vou dar. Não, aí ela vai ter certeza que ela está certa. Não. Aí eu digo, mas eu tenho que achar um escape, sabe o que eu faço, Paulo? Mas eu sou pastor. Então eu acho uma situação, digo, sabe de uma coisa? Eu vou deixar Deus dar uma tratada. Porque a alma, toda alma é manipuladora. Mas a do crente é pior, Camila, sabe por quê? Porque o crente quando manipula, espiritualiza. O que eu preciso nessa hora? Ler mais Bíblia? Fazer teologia? Não, cara. Nessa hora precisa quebrantamento, mais nada. Porque não é o quanto que você já sabe, mas é o quanto que você se rende para aquilo que você já sabe. Essa hora o Jordão se abre, Deus convida para dizer, cara, mergulha aí. Mergulha, eu vou curar sua lepra. Eu não quero tirar tuas medalhas. Eu quero que você seja em casa tão desejável quanto você é fora. Como eu já falei, tem o manipulador passivo e o manipulador ativo. E eu sou manipulador ativo. E a Lulu é manipuladora passiva. Como é que funciona isso? Para mim, eu tinha uma forma de manipulação. Eu não sabia sobre essas coisas. Eu não tinha consciência sobre elas. Um seminário desse propõe o quê? Trazer luz sobre as coisas que a gente não sabe. E que voluntariamente faz. Como um marido aqui tentou falar. Eu tinha um tipo de manipulação inconsciente. Como eu sei que a Lulu não gostava de confusão, de briga, por causa do contexto familiar dela, então ela não gostava de alteração de voz. Quando eu via que eu estava sendo destapado, desnudado em alguma coisa que eu não queria mudar, eu simplesmente aumentava o tom de voz, criava um meio de estresse, e ela recuava, e ela recuando me devolvia o território que eu não queria entregar. Já o manipulador passivo é diferente. Ele ganha pelo silêncio. Quando ele está sendo desnudado, quando ele está sendo, a vergonha dele está aparecendo, a outra parte, o manipulador passivo, agora ele não quer manipular, ele quer conversar,
Ele quer acertar o assunto. Aí sabe o que o manipulador passivo faz? Ele silencia. Aí o dominante, ele vai para cima, ele quer discutir. Aí ele se altera, passa da conta. Aí ele perde a razão naquele que ele tinha razão. E o passivo conseguiu aquilo que ele queria. Não entregar o território que ele não queria mudar. Alô? Seja passivo, seja ativo. Seja o nome que você quiser dar. O Senhor está chamando um povo a uma rendição por coisas que Ele quer curar. Porque orgulho, ingratidão, murmuração, coisas do gênero, não são coisas que Deus queira me punir. São coisas que Ele quer me curar. Mas por que eu tinha dificuldade? A Lu não conseguia entender por causa desses problemas, sabe, Ari? Eu não conseguia chegar a dizer para ela, Lu, sabe de uma coisa? Você tem toda a razão. O que você está falando está certo. Eu estou fazendo esse estresse todo, arrumando desculpa aqui e lá, porque eu estou tentando tampar isso. Na verdade, tem até mais coisas que você nem sabe da minha alma. Mas por que eu não me abro para ela? Eu tenho um grande medo, Camila. Porque essa nudez, essa vergonha, essa ferida já dói eu escondendo. Eu tenho medo que se eu abro para ela, eu dou para ela uma arma, uma faca, que na primeira briga, ela vai pegar aquela desproteção e ela vai machucar. É por isso que eu escondo. Não sou mau, não sou mentiroso. Eu simplesmente tenho medo de deixar tocar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se ele está abrindo o Jordão, se joga. Porque está escrito nas Escrituras que ele faz a ferida, mas ele sara. Sabe de uma coisa? Esse texto, quando eu lia, eu achava que Deus botava uma doença para depois tirar. Não, não funciona assim. Então, o que é? A Bíblia diz que ele faz a ferida e ele liga. Entenda uma coisa. Se você tem um tumor, você vai no médico, o médico faz os exames, cara, tem um tumor aí dentro. Precisa ser tirado. E como que tira isso? Eu vou ter que te operar. Não, mas eu morro de medo. Não, fica tranquilo. Eu vou te ferir, mas eu vou te ligar. Eu vou tirar o tumor e eu vou te ligar. Mas você já parou para pensar que a gente tem mais medo da cirurgia, do médico que me cura, do que o tumor que está me matando? Então deixa Deus te tocar. Ele corta, Ele tira e Ele sara. Deixa Ele tocar. Ele está atrás de mim como está atrás de você. Se você ler na Bíblia, a Bíblia vai dizer que eu tenho que buscar a Deus. Eu sei, você também tem que buscar a Deus. Mas lá no Jardim do Éden, sabe o que você vê? Você vê Deus indo atrás do homem. Você não vê o homem indo atrás de Deus. E o homem se escondendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tão importante quanto buscar a Deus é deixar Deus te achar a gente. Deixa Deus te achar aqui.